O filme começa com Frank Leone trabalhando numa oficina consertando carros. Ele é um ótimo mecânico e adora o que faz. Algum tempo depois, uma mulher chega pedindo para consertar o carro e ele começa a provocar ela. Descobrimos que essa mulher é Melissa, namorada de Frank. Eles passam um tempo juntos e depois vemos Frank jogando bola no parque com algumas crianças do bairro, enquanto Melissa observa feliz. Ele se aproxima e a beija. Mais tarde, ela o deixa em Norwood, onde Frank é preso. Por seu comportamento exemplar, Frank tem permissão para saídas frequentes da prisão de segurança baixa. Anos atrás, preso por um crime leve, Frank fugiu da prisão para visitar seu mentor doente. Ele fez isso porque não lhe foi permitido nenhuma hora para vê-lo e por isso tomou medidas extremas. Frank denunciou essa crueldade e o maltratamento da prisão para a imprensa, antes de voltar a ser preso. Mas, devido ao bom comportamento e à repercussão na mídia, foi transferido para Norwood. Ao entrar em Norwood, vemos Frank em bons termos com todos, guardas e presos. Todos gostam dele, que tem uma atitude positiva. Naquela noite, porém, as coisas começam a piorar para Frank, que está há 6 meses do fim da pena. Um novo grupo de guardas, extremamente agressivo, invade a prisão e entra na cela de Frank. Ele é algemado e arrastado sem cerimônia. Os guardas informam que será transferido para outra prisão. Quando Frank reclama por não ter sido avisado, eles respondem sem pedir desculpas, que é assim que fazem as coisas. Confuso e sem reação diante desses guardas, Frank é jogado numa van e levado para uma prisão de alta segurança chamada Gateway. Lá, é recebido por Drumgoole, que o cumprimenta enquanto é conduzido para dentro. Frank fica chocado ao ver o homem para a satisfação do diretor e entende o motivo de estar ali. Drumgoole foi o diretor que não permitiu a Frank uma hora de saída para ver seu mentor, o que levou à fuga. Drumgoole quer vingança. Frank é levado à cela e informado das regras rígidas pelo chefe dos guardas, Meissner. Ele anda irritado pela cela enquanto é levado para encontrar o diretor. Quando se encaram, Drumgoole diz que esperava por esse dia há muito tempo. Desde que Frank fugiu, Drumgoole sofreu muito. Sua reputação, antes impecável, foi destruída. Ele foi rebaixado e transferido para Gateway. Enquanto isso, Frank foi celebrado como herói nacional, e Drumgoole culpa Frank pela ruína de sua carreira. Frank responde irritado que o problema de Drumgoole é culpa dele mesmo. Se tivesse deixado Frank visitar seu mentor, isso não teria acontecido. Drumgoole rebate que Frank quebrou a lei, mas ele foi quem sofreu. Frank diz que ele também sofreu, recebendo mais 5 anos de sentença. Drumgoole afirma que o sofrimento de Frank ainda não acabou. Frank é levado para a desinfestação. Humilhado, é despido pelos guardas e mandado entrar numa câmara onde será liberado um gás. Ele deve prender a respiração por 30 segundos, pois o gás é perigoso de inalar. Depois desse tempo, Drumgoole ordena que o gás fique ativo por mais tempo, durante o qual Frank tosse e respira com dificuldade. No dia seguinte, Frank vai ao pátio e conhece outros presos. Um deles, o valentão do pátio, provavelmente instruído pelo diretor a infernizar a vida de Frank, tenta provocá-lo mostrando uma faca de bolso, mas o guarda Meissner vê a cena e exige que o homem entregue a faca. Como não a encontra mesmo após revista, ele pergunta a Frank sobre o objeto. Frank não quer se envolver e diz que não tem interesse. Enquanto limpa o chão, Frank é abordado por Dallas, preso que estava com ele na outra prisão. Dallas quer que Frank o ajude a fugir, pois acha que Frank é capaz. Frank recusa. Dallas então o leva até Eclipse, na oficina, pois sabe que Frank é bom mecânico e promete arranjar um emprego. Eclipse não quer confusão e não confia em Frank, pedindo que saiam apesar dos protestos de Dallas. Mais tarde, Melissa conversa com os guardas na recepção. Quer ver Frank, mas é informada que ele está na população geral e não pode ser visitado ali. Meissner chega e diz que Frank está bem. Melissa exige saber por que ele foi transferido mesmo sendo preso modelo, e recebe a resposta de que foi uma transferência rotineira. Em outra cena, Frank limpa uma máquina quando Dallas o encontra novamente. Dallas tem plantas da prisão e um plano de fuga. Ele conta que há um cano por onde podem escapar e depois subir outro menor até o telhado. Frank recusa educadamente, dizendo que o cano proposto é quente demais, capaz de fritar quem passar por ali. No almoço, Frank vê um jovem preso sentado sozinho e se junta a ele e Dallas. O jovem, chamado Primeira Base, diz que não quer fazer parte do grupo deles. Nesse momento, um preso apunhala outro com uma faca e sai calmamente. Frank diz à Primeira Base que a única forma de sobreviver ali é ficarem juntos. Um dia, Frank e Primeira Base estão no pátio quando são desafiados para jogar futebol por Tink e seus amigos. Frank é derrubado, mas joga bem. Eclipse, irritado ao ver Frank cercado e espancado, entra na partida. Eles vencem, mas depois uma briga começa e é interrompida pelos guardas. Isso faz Eclipse respeitar Frank e ele o convida para trabalhar na oficina. Quando Frank chega, Eclipse o mostra a oficina e encontra um Ford Mustang velho, um carro que já teve dias melhores. Frank se oferece para consertá-lo. Ele trabalha duro, mostrando habilidade e determinação, acompanhado pelos amigos Dallas, Primeira Base e Eclipse.
Juntos consertam o carro, pintam de vermelho e comemoram a vitória. Frank e Primeira Base estão no carro quando Frank ensina a dirigir e o deixa dar umas voltas pela oficina. Mas Primeira Base não desliga o motor e sai dirigindo para o pátio. Ele é parado e retirado, mas Frank leva a culpa, pois Drungul quer qualquer motivo para bater nele. Frank é colocado em confinamento solitário e torturado por dias, espancado pelos guardas. Meisner fica revoltado ao descobrir e repreende os guardas. Ele liberta Frank e até pede desculpas. Meisner leva Frank à cela e entrega cartas de Melissa que o diretor havia proibido de receber. Mas Meisner, percebendo a injustiça, decidiu entregá-las pessoalmente. No dia seguinte, Frank visita a oficina. Os amigos estão irritados com o que aconteceu, mas ele pede calma porque faltam 21 dias para terminar sua pena, e aguenta qualquer coisa que Drungul faça até lá. Mas Drungul tem outros planos. Quer motivo para colocar Frank em apuros e estender sua pena. Para isso, permite que Tink e seus amigos matem Primeira Base na academia. Frank luta e vence Tink, mas poupa sua vida porque sabe que é isso que Drungul quer. Drungul, assistindo, fica furioso ao ver que Frank não matou Tink e frustra seu plano. Então, um dos homens de Tink apunhala Frank com uma faca. Enquanto Frank se recupera na enfermaria, Melissa pode visitá-lo. Drungul permite 30 minutos de visita, mas poucos minutos depois, guardas chegam para escoltá-la para fora. Mais tarde, um preso que esteve em Treadmore visita Frank, diz que será libertado no dia seguinte e a primeira coisa que fará é arrastar para cima Melissa. Mostra a foto dela, deixando Frank desesperado. Frank pede para fazer uma ligação, mas é negado. Sem opções, ele pede ajuda a Dallas para fugir. Dallas diz que não deve fazer isso. Faltam apenas 6 dias, mas Frank insiste que não aguenta esperar. Dallas concorda e eles planejam a fuga. Naquela noite, Frank domina um guarda e foge das celas, seguido por Dallas. Eles rastejam por um espaço apertado e chegam a uma encruzilhada. Frank quer ir para um lado, Dallas insiste no outro. Mas Dallas os leva para uma armadilha onde Drungul espera. O diretor sádico se gaba dizendo que agora Frank pode receber uma pena de 10 anos por tentar fugir pela segunda vez. Era o plano de Drungul fazer Frank acreditar que sua namorada estava em perigo. Dallas trai Frank e pede a recompensa prometida, que seria sua liberdade, mas Drungul nega. Ele manda bater em Dallas e o joga numa piscina de água. Os guardas começam a espancar Frank, que luta e vence todos. Quando está prestes a salvar Dallas, que pede desculpas, um guarda que caiu na água agarra Frank. Dallas salva Frank eletrocutando a si mesmo e ao guarda com um fio na água. Frank começa a correr, fazendo a segurança acreditar que ele está fugindo da prisão. Enquanto procuram por ele, Frank aparece atrás de Drungul e o arrasta para uma cadeira de eletrocução. Ele prende a mão de Drungul ao interruptor. Se for baleado, o interruptor dispara e eletrocuta o diretor. Meisner e os guardas chegam e Frank faz Drungul confessar todo o esquema. Depois ele aciona o interruptor, mas nada acontece, mostrando que desligou a energia e só queria a confissão. Meisner leva Frank embora e também prende Drungul, mesmo que ele insista que só fingiu colaborar. É aberta uma investigação sobre as ações de Drungul, e Frank é liberado no fim da pena original. Ele se encontra com Eclipse pela última vez, que lhe oferece um charuto. O Capitão Meisner o acompanha para fora, enquanto Frank brinca que vai sentir falta do sorriso do capitão. Meisner balança a cabeça e deixa Frank sair, que finalmente sai da Gateway e abraça Melissa.